Orar, meus irmãos, para começar o estudo? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, bendizemos o Teu nome. Muito obrigado por nos trazer à Tua casa para aprender da Tua palavra. Te pedimos que nos dê o Teu discernimento, que o Teu Santo Espírito nos conduza nesse estudo, nesse momento que estaremos em contato com a Tua palavra, que Tu conduza os nossos corações, nos ajuda a sermos úteis à Tua obra. Ser conosco, nossas famílias, em nome de Jesus, amém. Vou ter que ficar segurando aqui. Tirar a capinha para ver se melhora aqui o sinal. Pessoal que acompanha na internet, eu não estou nas redes sociais, eu estou aqui controlando os slides, tá, da apresentação. É preciso que o Wi-Fi funcione. Muito bem. Nós estamos hoje na segunda parte do estudo dos atributos de Deus. Para quem não sabe, a igreja adotou uma revista, né, uma revisão doutrinária, que tem uma sequência de lições. Os irmãos podem estar solicitando aqui à secretaria da igreja uma cópia impressa ou via internet, o grupo do WhatsApp da igreja, um PDF, né, uma cópia digital do material de estudo. Como eu sempre esqueço de falar isso, minha esposa já me avisou que eu tenho que dar esse recado. Obrigado, Márcio. Esse vento sempre quase me derruba, então hoje ele já foi antes lá, eu tenho que engordar um pouquinho. Vou pegar aqui minha Bíblia. Então, essa aqui é a revisão doutrinária, tá certo? Existe uma sequência de lições. Hoje é a lição número 4. Como o pastor já adiantou, na aula passada, nós estávamos conversando sobre os atributos de Deus, a primeira parte. Obrigado, Princesa. Onde nós estávamos estudando os atributos incomunicáveis de Deus, aqueles que são exclusivos de Deus. E a gente até discutiu um pouco que talvez o atributo da unidade, trina, não seja assim tão incomunicável, porque nós somos três em um, né? Corpo, espírito e alma, etc. Mas questão de onipotência, infinitude, onipresença, são claramente atributos do nosso Deus. Hoje nós vamos entrar na segunda parte, que são os atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que podem ser também encontrados nas criaturas inteligentes, que o nosso material doutrinário classifica como os homens e os anjos, criaturas angelicais. Então, esses atributos, nós observamos no nosso Deus numa proporção que foge nossa compreensão, mas também observamos em nós numa proporção finita. Nós vamos ver, portanto, uma divisão, uma classificação dos seguintes atributos de Deus, comunicáveis, que também encontramos em nós, nós devemos buscar tê-los, que são a sabedoria de Deus, o amor de Deus, que a gente vai ver manifesto em bondade, graça, misericórdia, longanimidade. Eu vou tentar abordar isso com muita cautela, porque o amor de Deus é algo muito deturpado hoje em dia. Tudo falam que é o amor de Deus. A santidade de Deus, a justiça de Deus e a verdade de Deus. Então, esses são os atributos comunicáveis que a revista vai estar classificando para a gente estudar hoje. Então, quanto à sabedoria de Deus, é algo que dá até um certo trabalho para eu recortar, porque se deixar, a gente coloca muita escritura aí, né? Isso aqui é uma fonte inesgotável de sabedoria. Eu desafio qualquer um que estiver nos ouvindo, que nunca leu esse livro, que talvez nem acredite em Deus, dê uma lida no livro de Provérbios. Eu já vi pessoas se converterem porque estavam lendo o livro de Provérbios. Isso é uma sabedoria que tudo bem, foi um homem que escreveu, a gente já viu aqui, houve uma escrita supervisionada, né? Mas é uma sabedoria que, aplicada às nossas vidas, realmente produz vida, produz
riquezas de diversos aspectos, né? Então, quando a gente já estudou aqui Daniel, e nós estudamos aqui o livro de Daniel, e viu que Nabucodonosor interrogou Daniel, né? E por várias vezes Daniel foi provado, e Daniel se mostrou àquele povo que não acreditava ainda no nosso Deus, como alguém sábio. E ele revela, dizendo que, falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele são sabedoria e a força. Daniel em nenhum momento disse, eu estou revelando tal interpretação de sonho, eu estou com tal conhecimento, apesar de que ele, nós sabemos que foi treinado, se dedicou muito nos estudos da ciência dos caldeus ali naquele tempo, né? Então tem a questão dele acumular conhecimento, que a gente vai dar uma olhada nisso hoje, mas a sabedoria vinha de Deus. E ainda assim, a gente vai ver um tempo depois, Salomão sendo provado. E Salomão era muito jovem quando assumiu o trono. Salomão, filho de Davi, assumiu o trono de Israel, um povo que a gente sabe que é complicado de administrar, né? E Salomão estava receoso, estava com medo de conseguir gerir um povo que ele fala que é tão grande quanto o pó da terra, não é um jeito de dizer que era um povo muito grande. E ele pediu a Deus o seguinte, vocês estão conseguindo ler, o pessoal que está lá atrás, dá para enxergar? Mais ou menos, eu vou ler, tá bom? Está enxergando, né? O teu servo, pois, ele pedindo a Deus, a teu servo, pois, dá um coração entendido, veja, entendido, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a esse tão grande povo? Então veja o que ele está pedindo. Quando ele está pedindo entendimento, ele está pedindo prudência, discernimento entre bem e mal, né? Essas coisas estão associadas à sabedoria. É isso que eu quero destacar. E só completando, né? E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essa coisa. E aí vem aquele trecho lindo, né? E disse-lhe Deus, por que pediste essa coisa? Por que pediste esta coisa? Entendimento, sabedoria, prudência, não é isso? E não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração sábio e entendido, que antes de ti, teu igual não houve, e depois de ti, teu igual não levantará. E também, até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja. Deixa eu botar mais perto aqui de mim, para eu conseguir ler. Que não haja teu igual entre reis por todos os teus dias, e que se andares nos meus caminhos, se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. E existe sempre uma promessa associada a adquirir sabedoria, a possibilidade. Sabemos que esse processo pode ser interrompido, mas a possibilidade de você prolongar seus dias. Então, quem busca sabedoria tem uma possibilidade de prolongamento de dias. E aí, tempos depois, esse Salomão, que lá no livro de Reis a gente vê que recebeu essa sabedoria, escreve o seguinte, Provérbios de Salomão, lá em Provérbios. Começa assim, Provérbios 1, capítulo 1, verso 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para que saiba, olha, foi com a sabedoria que Deus me deu que eu estou escrevendo isso aqui. Eu sou aquele Salomão que lá atrás, Deus disse que não se levantaria sábio, nem antes nem depois, igual a mim. Claro que nesse contexto, pessoal, o Senhor Jesus não entra nessa equação, tá? Porque não dá para comparar uma sabedoria infinita com a sabedoria finita de um homem, né? Só homem. Então, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência,
para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo, a equidade. Veja quantas coisas estão associadas à sabedoria. Para dar ao simples prudência, aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Então existe uma relação entre sabedoria e conhecimento, mas não são exatamente a mesma coisa. O sábio, ele ouve, tem um ditado assim, tem dois ouvidos e uma boca, né? Escute mais do que fala. Então o sábio, ele ouve para crescer em conhecimento. O próprio Salomão vai descrever depois que o sábio, quando é repreendido, ele ouve e aprende. O tolo se ira contra a repreensão. E ele continua dizendo ainda: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Porque o conhecimento, o acúmulo de conhecimento, dependendo de qual conhecimento você está buscando, ele pode destruir você. O próprio Salomão é um exemplo disso. O mais sábio que já existiu, cresceu tanto em certos conhecimentos que lá na frente a gente vê que se desviou. Então, veja, se Salomão lá na frente se desviou, fique atento. Nem todo conhecimento pode ser útil para você. Estava conversando com o irmão Jaime da outra vez, eu estava estudando aqui um livro sobre hebraico, aí foi entrando, eu não falo hebraico, eu só sei essas palavras que eu falo aqui para vocês, meus irmãos. E a gente foi entrando num livro sobre Cabala, e eu vi que esse livro daqui era muito interessante, ele falando do hebraico, da fisiologia da alma e tudo mais, que coisa. E quando eu fui entrando naquilo, eu vi que estava entrando em muito misticismo já, eu vi que ele foi desviando o misticismo, o ocultismo, não quero mais esse livro. Nesse caso aqui, baixo conhecimento de Deus, prefiro ignorância quanto a certas coisas. Então, certos conhecimentos, nós temos que pedir a Deus o discernimento para nos aprofundarmos muito no conhecimento que é útil e nos afastarmos daquilo que vai ser destrutivo, ser inútil, nos desviar dele, né? A própria palavra fala: com profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. E certas coisas podem entrar fundo, como diz Louis Pasteur. Doutor Louis Pasteur, um dos pais da metodologia científica moderna. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Salomão continua: bem-aventurado o homem que acha sabedoria, o que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Veja que está atrelado uma coisa a outra, certo? Só conhecimento pode lhe destruir. Conhecimento com sabedoria, bem-aventurado esse homem. Qual sabedoria? Ele vai falar aqui, tá? Porque é melhor sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro do que ouro mais fino. Então ele continua: filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e bom siso. Verdadeira sabedoria, sabedoria dada por Deus, um atributo de Deus, você vai buscar ter essa sabedoria, dentro das nossas limitações, não temos como ser sábios como Deus, certo? Ele repete, olha só: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. A gente sabe que com a questão de ouro, pessoal, de riquezas materiais, em um momento existe uma reprovação das Escrituras de que você, como Salomão, possa em algum momento da sua vida prosperar. O Senhor enriquece e empobrece, abaixo também exalta, como diz lá em Samuel. Mas, sem sabedoria, essa riqueza vai trazer profundas dores. Então, melhor é o pouco com sabedoria do que o muito sem ela. Tá? Entre ouro e sabedoria, se puder escolher, seja sábio, escolha adquirir a sabedoria e o conhecimento de Deus. E daí, se for o propósito dele, você vai prosperar em vários outros caminhos da sua vida. Se for o propósito dele. Tem que tomar cuidado com a teologia da prosperidade, né? Tem que tomar cuidado com isso, tá? A gente já conversou sobre isso aqui. Então,
existe uma diferença entre sabedoria e conhecimento, como a gente está vendo aqui. O que o nosso material doutrinário mostra é que conhecimento é a capacidade de ter informações sobre as coisas, pessoas, sobre si também. Então, o conhecimento de Deus está ligado à sua onisciência. Ele é onisciente, ele detém todo o conhecimento e detém toda a sabedoria. Já a sabedoria foi como é que eu posso dizer? Denominado não, foi descrito no material doutrinário da revistinha como a capacidade de planejar os fins perfeitos e atingir pelos melhores meios. Como a gente é né? Precisa. Quem tiver interesse em pedir a apostila, tá? Ou o PDF, pode falar com a irmã Virgínia pelo telefone 84, que é o código daqui, 99856-5669. Ou pela secretaria da PIB, Natal, na Primeira Igreja Batista de Natal, o código é 84, telefone 98-829-9219, tá bom? Acho que ambos têm um WhatsApp. Então, eu vou pedir, tem microfone sobrando? Tem. Você pegar, por favor? Alguém pode ler comigo aí três versos, para a gente ver onde a sabedoria de Deus é encontrada. Então, o primeiro seria Salmos 19, de 1 a 7. O segundo verso que a gente vai ler aqui é Romanos 8, 28, com a nossa irmã ali. E o terceiro, Efésios 3, 10. A gente vai usar bastante Efésios hoje. O primeiro é Salmos 19, 1 a 7. Sim. Isso, conhecimento. Isso. Exatamente. E existem teólogos que não são pastores, eles só estudaram, adquiriram um conhecimento sobre aquilo, né? Pois não, por favor, sobre a sabedoria de Deus é encontrada na criação, nós lemos Salmos 19, 1 a 7, por favor. Salmo 19, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Isso. Veja quanta sabedoria a gente encontra na criação, né? Na providência de Deus, nós também encontramos a sabedoria dele. Quem vai ler, por favor, Romanos 8, 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo. Deu para ouvir, mas esse microfone está ruim. Está meio chiado. Mas deu para ouvir, irmão. Quem vai ler Efésios 3:10, por favor? Na salvação, nós encontramos a sabedoria de Deus. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Amém. Então, nós encontramos a sabedoria de Deus referente a você ter o melhor propósito e encontrar os melhores meios. Nós encontramos esse propósito em todas as coisas, que é o maior propósito, que é a glória do seu nome. E ele manifesta essa glória
usando os meios, a criação, a providência, a salvação. Através desses meios, nós vemos a sabedoria manifesta para resplandecer a glória do seu nome. Um outro atributo, que é o amor de Deus. E esse atributo eu vou ter muita cautela para conversar com os irmãos. Diz assim lá em João: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Provavelmente esse é o trecho, nos dias atuais, mais deturpado das Escrituras. Para tudo que você quer justificar lá fora, se falar, mas Deus é amor. E eu confesso que não sabia o que era amor até encontrar esse livro. Não sabia, eu não sabia dizer o que era amor, porque hoje em dia é uma coisa que está tão banalizada na nossa sociedade, que tem até propaganda de hambúrguer. Amo muito tudo isso. Ou seja, eu amo um hambúrguer. Então, é uma coisa que se usa para tudo. Está deturpado, e as pessoas aplicam essa palavra para tudo que elas quiserem, inclusive para voltar as pessoas contra a igreja. Deus é amor, então você pode fazer tudo que Deus diz para não fazer. Não é verdade, não? E nós, como igreja, acho que é um EBD, eu acho que é o local da gente assentar um pouco os alicerces, para a gente não ser varrido por todo o vento de doutrina que surge por aí. E surge um por dia, pessoal, surge o tempo todo. Eu fiquei um dia desses, eu não sei se a palavra é admirado, não é admirado, eu fiquei chocado, talvez, surpreendido, porque um irmão que há muito tempo não vejo, nem daqui, é de outro estado, muito tempo não vejo, compartilhou um vídeo de um político falando Deus é amor. E eu olhei assim, peraí, é o irmão, eu olhava o trecho, é ele mesmo. Porque a gente está se aproximando de épocas, esse ano vai ser um ano efervescente. Então a gente está muito cuidado para isso aqui não virar palanque. A gente tem que, aqui nossa bandeira é Cristo. É isso? E aí ele estava compartilhando um vídeo de um político falando Deus é amor, e Cristo é amor, e por isso que... Eu olhava claramente aquele político que ele estava compartilhando, acho que ele achou bonito o político falando aquilo, né? Era de um viés marxista, pesado. A gente, como igreja, tem que tomar cuidado para não cair em certas armadilhas, né? Não existe sintonia entre cristianismo e marxismo nesse aspecto, porque, veja, eu estava na universidade uma vez, e eu gosto muito de ter amizade com professores, e um professor me convidou para assistir uma aula dele sobre manifesto comunista. Isso é claro que eu vou, professor, claro, vou lá, vou aprender, né? Porque entendo do assunto. E ele deu toda a aula, foi fantástica. Uma aula sobre luta de classes, etc, coisa e tal. Mas ele não leu o capítulo 2 do Manifesto Comunista. Mas se vocês procurarem ler, está escrito lá, abre aspas, a abolição da família, fecha aspas. E fala claramente que a família é um projeto burguês e, portanto, deve ser destituída. Então, é uma linha de pensamento que ataca alicerces que nós consideramos sagrados. A família é algo sagrado. Que amor é esse que esse político está falando? Que ataca a família? O próprio Marx, podem procurar poemas dele na internet. Tem um drama que ele escreveu. O Marx era escritor, não sei quem sabe, né? Um tal de Olaman, que é um drama lá. Ele fala claramente a raiva que ele tem de Deus, e no final ele fala assim: eu quero me vingar daquele que reina lá em cima, fecha aspas. No poema A Virgem Pálida, Marx fala: então eu perdi o céu. Eu sei disso muito bem. Minha alma, outrora fiel a Deus, está destinada ao inferno. Então, é esse pessoal que está falando do amor de Deus. E o irmão está compartilhando que tem Deus como inimigo, que tem a família como inimigo, que tem coisas que para nós são sagradas. O irmão está compartilhando, então a gente tem que tomar cuidado nesse período, pessoal, que às vezes não é um texto bonito, que a gente tem que ver quem é que está botando aquilo ali, né? É uma linha que claramente quer destruir a família. E usa, Deus é amor, e o cara fica falando, Deus é amor, Cristo é amor o tempo todo.
Que amor é esse que ele está falando? Que quer destruir a família, que quer se voltar contra Deus, né? Que esse mesmo político e tantos outros fala que a Bíblia é machista. É porque o pessoal gosta muito de Efésios lá, né? Efésios 5, 24. O pessoal só leu o 24, 5, 24, não leu o 25. Vou dar um exemplo para os irmãos. Aqui em volta tem o bairro Vermelho, Tirol, eu morava por aqui, e eu sempre que podia, eu pegava minha filhinha com 1 ano e meio, com 2 anos, para caminhar pela calçada. Porque por mais que a gente se esforce, é sempre nessa fase, é sempre mais difícil para a mãe. Então tudo que eu podia fazer para dar um descanso para a mãe, dar uma voltinha com a filha no quarteirão. Porque ela via a mãe, já queria voar no peito da mãe. Ela chama de ball, quero ball, aí já agarrava, a mãe já estava sangrando, tinha que fazer. Então, vamos dar a volta. Respira um pouquinho aí, mamãe, já ela volta, hein? E eu saí andando com Bia, e eu sempre estou tentando treiná-la, de forma que a gente está aqui na calçada, então o meio-fio está aqui, e passa muito carro, né? Passa moto, fazendo barulho, aquelas motos que a gente chama carinhosamente de trombeta do apocalipse. O pessoal fura o escape, fazendo barulho, chega a bichinha, coitada. E muito ônibus, então e pessoas também. Então eu treinava sempre, olha, o papai fica aqui fora, o papai é homem, o papai vai lhe proteger. Eu fico sempre fora e você fica sempre dentro. E ela ia caminhando comigo. Sempre fala assim, olha, o homem tem que lhe proteger, tá bom? Eu tenho que proteger você e tenho que proteger sua mamãe. Então eu fico sempre fora aqui na calçada e você fica sempre dentro. Nós hoje estamos morando num outro local, num condomínio que tem calçadas, etc. E eu vim com minha cabeça de vento, vim andando, bora, Bia, para passear. Peguei na mão dela, fui andando, ela, não, papai, está errado. Ela agora está com 4 anos. Está errado. O que foi, menina? O que está errado? E braba, foi. Você é homem, você tem que me proteger. Eu fico dentro, você fica fora. Então eu fico, glória a Deus, né? Pensei, ela está entendendo. Automaticamente, ela está se criando um instinto nela, e quando ela vê um homem que maltrata a mulher, ela vai dizer, isso não é um homem, eu quero me afastar disso. Quando ela vê um homem que protege a mulher, ela já vai começar a entender, isso é um homem. É isso? Então, a Bíblia não é machista. O pessoal lê muito da esposas, lá, Efésios, né? Sujeitai-os ao vosso marido. Como se fosse uma coisa assim de se submeter de joelhos. Tem nada a ver com isso. Sujeitar é ser adjunta. Mas não lê o verso seguinte que diz, falando de Deus é amor, se eu não quero chegar para os irmãos. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Um amor sacrificial. Um amor, não é assim, ele simplesmente deu a vida, ele sofreu pela igreja, ele deu a vida, ele morreu pela igreja. Então, o que a gente tem que buscar como homens eu acho que é mais difícil, não? Qual mulher não vai querer ser adjunta, ser apoiadora de um homem que está disposto a morrer por ela e todos os dias se sacrifica, se necessário for por ela? Nessa lógica, eu tento, tá, princesa? Eu não sou perfeito. Então, pois não, só por favor, o microfone, senão o pessoal em casa não escuta. Só aproveitando o gancho, né, que falou do discernimento, voltando à questão do discernimento, né, da sabedoria com relação ao conhecimento. Então, assim, da mesma forma como tem pessoas que interpretam equivocadamente alguns textos que não são bíblicos, como foi mencionado aqui, também bíblicos. Então, usam textos bíblicos, se dizem cristãos e têm uma prática totalmente fora, né, totalmente equivocada com relação ao amor cristão, ao amor de Deus na pessoa, como também fazem interpretações equivocadas, fora do contexto bíblico, para também tirarem proveitos próprios, porque tudo isso é voltado para o desejo do próprio coração do homem, né? Exatamente. O que é que vai fazer a gente entender o que está sendo feito? Vai deixar. É o discernimento que a gente tem que pedir a Deus. A Deus não vem, tem que pedir a Deus, vem dele. Então, o amor que a gente está aqui ao longo de várias aulas, falando do texto áureo para os judeus no Antigo Testamento. Quem lembra? O Deuteronômio 6:4, é isso? O Shema,
ouve Israel, nosso Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O texto áureo que nós temos como cristãos é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Veja, amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amor está se aproximando de quando Deus fala amor, a gente está se aproximando um pouco do que é que Ele quer dizer com isso. E não usar amor para falar tudo, eu amo muito tudo isso, eu amo hambúrguer, eu amo partido A, partido B, eu amo sei lá o quê. O amor que Deus está falando é esse. E esse mesmo, eu peço, irmãos, licença para entrar num outro detalhe, que aqui é um EBD, é lugar para a gente discutir, de fato, né? É lugar para a gente aprender, porque se não for discutido aqui, vai vir um desses lá fora, vai discutir alguma coisa e vai ter algum irmão compartilhando por aí. O cara que defende a destruição da família e tem Deus como inimigo, né? Então ele continuou que Deus é amor. Então o cristão, eu vou pontuar aqui, estou falando com muita cautela, tá bom, meus irmãos? Vamos tentar ver o que é que diz a Escritura. Esse político continua falando, Deus é amor, então o cristão não pode ter armas. O cristão tem que ter livros, concordo, tem que ter livros, tem que estudar mesmo. Educação, meio de transformação, realmente. Biblicamente falando, o que é que a gente encontra lá? Porque, veja, eu tenho que dar a vida pela minha esposa. Se entra algum grupo de estranhos na minha casa com o propósito de fazer o mal, eu vou ficar orando enquanto eles fazem o mal com minha esposa? Ou é bíblico eu defender a minha esposa e rechaçar esse ataque? O que é mais bíblico? Eu jogar um livro de história na cabeça dele ou jogar outra coisa? A gente tem que ter discernimento, meus irmãos, que é bíblico para o homem defender sua família. Isso faz parte da nossa lei natural. Então, eu não vou ficar orando, não vou ficar lendo livro de história, eu vou defender minha família. Se necessário for, para defender a família, matando. E lá está escrito, não matarás. E o que você está falando? Novamente, deturpando. O que está escrito lá é, não assassinarás. Porque o próprio Moisés desceu com as tábuas da lei no braço, escritas por Deus. Está escrito lá. A gente lê como não matarás, né? Quando chegou lá embaixo, o pessoal estava adorando bezerro de ouro, Moisés estourou as tábuas no chão. Deu uma confusão lá embaixo, que eles mataram 3.500. Aí ele voltou para pegar de novo a tábua, escrito, não matarás. Está escrito, não assassinarás. Qual o caráter de Deus que Ele quer? Homens, escutem bem isso, a gente tem que defender nossas famílias. Tá? Então, claro, tem situações que a gente vai se render, tem situações que é uma força maior que a nossa, mas estando na possibilidade de você defender a sua família, defenda. E aí, a gente viu aqui juntos, pessoal, lá Josué, lembra? Como foi que Deus apareceu a Josué? Com um buquê de flores na mão? Com um livro de história? Com uma espada desembainhada. Ele tinha uma missão ali para Josué. Tudo bem, naquele contexto, a nação de Israel estava numa campanha militar. Mas lembre-se que Deus não muda. No Novo Testamento, o pessoal gosta muito de citar lá, quando os guardas vêm pegar Jesus, eu vou voltar para amor, tá? Vou voltar para a palavra amor. Os guardas vão pegar Jesus e levá-lo lá em Lucas, João 18, e aí Pedro saca uma espada e corta a orelha do soldado, e Jesus cola de novo, e Jesus repreende Pedro e fala, embainha a espada, porque quem pela espada fere, convém que pela espada seja ferido. Está vendo que Jesus... As pessoas ignoram duas coisas. Primeira, Jesus estava se entregando como Cordeiro de Deus para ser sacrificado pelos nossos pecados. Não convinha ser interrompido daquilo, convinha que aquilo fosse cumprido. Então, Pedro, não é agora. Como Pedro tentou anteriormente também impedir Jesus, ele falou para quê para Pedro? Afasta de mim, Satanás. Segundo, não se atentaram que Pedro estava armado. Ele não fabricou uma espada, ele estava com a espada, ele desembaiou e cortou. Lá em Lucas 22, 36, o próprio Jesus fez a instrução. Daqui em diante, quem não tiver uma espada, venda a sua capa e compre uma. E os apóstolos respondem em seguida, aqui nós temos duas. Temos duas espadas já. Então, a gente tem que ter o discernimento bíblico, que não é para você ser um ser violento,
Não é para você sair arrumando confusão por aí, não é, mas é bíblico que você tenha o poder de defender, não arrumar confusão, defender sua família, defender a vida de terceiros a qual você está responsável, e às vezes isso é feito de forma armada. Eu não tenho arma, professor, quer dizer, eu digo que eu sou a arma, não é preciso. É para os de casa ouvirem, né? Essa questão do discernimento é muito ligada à obediência, né? Essa figura que você usou, esse personagem Josué, a gente vê isso na vida dele, né? O ensino começa pela visão, né? Como é que Deus se apresentou? Como é essa situação de arma, né? Diante de Josué. E ele foi ensinado assim, ele foi um comandante forte, vencendo as guerras lá, né? Certo tempo da história, ele obediente a Deus, fugiu toda essa lógica de armamento e foi escutar louvor. Porque Deus disse para ele que ia derrubar Jericó na 7ª volta e ele botasse gente para cantar lá na frente. Não ia usar arma nenhuma, coisas que ele estava habituado. Então esse discernimento, né, certamente ele ouviu de Deus isso, ele discerniu isso, a palavra que Deus estava orientando, e foi fiel. Mesmo o seu conhecimento da prática da espada, ele abdicou disso, né? Obediente a Deus. Essa ligação do discernimento com a obediência, né? Isso. Muito legal. Esse discernimento que tem que pedir a Deus. Deixa eu só fazer uma gracinha. Não era para tu dizer porque não tem arma, não. Tem que deixar o bandido com dúvida. Não é porque se ele tem dúvida, ele não ataca. Mas os irmãos entendem aqui que a gente viu um vídeo sendo compartilhado por um político que tem esse viés que eu falei para vocês, que é inimigo da família, inimigo, e assim, por declaração, por estatuto, né, escrito de Deus, dizendo que o cristão não pode ter arma. Eu não estou fazendo apologia que você deva ter uma arma, não estou dizendo isso. Estou dizendo que se o cristão quiser ser treinado e quiser ter para proteger sua família, não existe nada que o impeça disso. Entende? E ele está falando que isso, o cristão não ter arma, é um gesto de amor, porque Deus é amor. Amor para minha família é eu proteger ela. É o que Deus está me ensinando. Entendeu a questão do discernimento? Um político dizendo que você não pode... É mais ou menos como um leão faminto, já magro, falando para o porco espinho. Você não pode ter espinho. É mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente tem que buscar esse discernimento. Eu espero não ter sido... ter tido o máximo de brandura possível para explicar que se o irmão quiser ter e for qualificado para tal, e não existe condenação bíblica para isso, você defender, muito pelo contrário, defenda a sua família. Se não quiser ter, amém, não tem problema nenhum. Exatamente. Essa pessoal de casa não escuta. Não, é porque às vezes começa a chegar um ponto em que todo mundo que discorda de mim, eu mato. Isso. Então, por isso que é importantíssimo a gente ter sabedoria e discernimento, porque Jesus não mandou matar nenhum fariseu. Não. Ele convencia através da palavra, da lei, né, e do amor. Isso. Não é? Então, isso. Então, a gente precisa ter, literalmente, pedir ao Senhor sabedoria, inteligência, discernimento, prudência. Veja como esse irmão está falando, é consonante com a Escritura no seguinte. Aqueles apóstolos que responderam a Jesus estavam armados. Você encontra algum trecho bíblico dos apóstolos perseguidos, apedrejados, presos, eles reagindo a isso? Não. Era por uma questão de serem salteados, é diferente. Não por eles não estavam... Se for perseguido por amor a Cristo, eles entendiam que aquilo estava sofrendo por amor a Cristo. Então, não era uma questão de exercer nenhum tipo de violência. Pelo contrário, eles sofreriam a violência porque era um testemunho que eles estavam dando. Paulo estava cantando lá quando estava preso. Por outro lado, se ele visse alguma mulher passando por alguma situação, ou se ele fosse salteado e a vida dele fosse em risco, porque eles estavam transitando por alguma área, eles estavam ali com ferramentas para reagir a tal situação. Para se proteger. Entendeu? Então, é um discernimento que a gente tem que buscar em Deus. O usar ou não usar, o ter ou não ter, o falar ou não falar. Tá? E isso tudo, eu estou resumindo, o Deus é amor, porque, ao contrário do que estava sendo explicado naquele vídeo, que por Deus é amor, tem que me livrar de qualquer mecanismo de defesa, eu vejo, biblicamente, que é um gesto de amor eu ter como defender minha família. Diz que é amor, mas se você discordar dessa turma,
A tolerância existe para quem está dentro quem concorda com ele. Só existe tolerância para quem concorda, para quem está dele dentro. Quem discorda, né? Pois não? Por favor. A gente pensa que a arma é um objeto concreto, não é? E o poder de destruição está nela. Muitas vezes a fala, a omissão, a forma como nós nos portamos no mundo causa destruição muito maior. Nós temos participado, um grupo de pessoas da nossa igreja participando desse movimento. Muitas vezes, quando você coloca esse papel do homem que protege, mas o papel também da mulher, no sentido de proteger aqueles que dependem de nós. Então, quando a gente filtra aquilo que a gente está colocando também para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, a nossa fala, não é? As palavras que nós usamos, a nossa postura, o nosso olhar, a nossa omissão ou a nossa agressão, isso também é algo que deve estar sendo percebido e nos incomodando nesse sentido. Nós temos visto muito isso em relação a tudo que as crianças estão sendo alvo, programação, filmes, releituras, não é? Desconstrução de modelos, é um verdadeiro ataque. É um verdadeiro ataque à construção de um ser humano saudável, equilibrado e que mais tarde pode fazer todas as suas escolhas. Isso independe. Mas, num período em que nós somos responsáveis por essas vidas, é muito importante esse papel do homem que protege, da mãe, o papel do pai e da mãe que protege, e também a consciência de que não só se mata com armas, não é? Nós podemos fazer da nossa fala uma arma mortífera, né? Mortal. Uma ferramenta muito perigosa a fala, porque nós somos seres programáveis. E o que você vai falando para a criança, ela vai inculcando, principalmente nos primeiros 7 anos, não é isso? Minha esposa está fazendo uma pós em psiquiatria nutricional, talvez depois ela possa até explicar com mais propriedade, mas a gente, se vocês pararem para observar, desde o tempo dos nossos avós, nossos bisavós, quando a gente compara com o nível que a gente tem hoje, eu não estou comparando milênios atrás, estou comparando algumas gerações atrás para agora, através desse movimento que esse cara aqui está defendendo, que eu falei, né, que é quem permeia assim, tudo e quer destruir a família. Viram que de cima para baixo não vai. De cima para baixo a lei natural bate e o homem quer saber de Deus. Então eles pegam de baixo para cima tentar programar as crianças. A gente nunca viu uma sociedade com tanta liberdade e libertinagem para se fazer tudo que se dizia que era a regra, que não podia, não é isso? E eu desafio a encontrar, nessas gerações que eu falei, uma sociedade que tenha tanta depressão, suicídio e problemas que a gente está tendo hoje. O homem entregue por si só, sem regras para lhe conduzir, sem sabedoria e discernimento, ele se destrói, ele se desfaz. Então, como a gente vê de gerações, hoje em dia é até mais difícil tratar isso, porque já vem pais que já vêm de uma geração assim e vão passando isso para frente, né? E o ataque às crianças realmente é muito destrutivo, é uma arma, a linguagem muitas vezes é uma arma que é usada por esse movimento através da escola de Frankfurt, é uma arma através da linguagem sutil que destrói de dentro para fora. O nosso cérebro, ele processa o mundo através de símbolos. Palavras, números, imagens, música, notas musicais, tudo isso a gente absorve como símbolos. Os símbolos de uns anos para cá, de umas décadas para cá, eles estão sendo distorcidos. Assim como a palavra amor, ela está sendo distorcida, ou seja, o significado da palavra, a simbologia, por exemplo, da cruz, eles invertem. Por quê? Vai para cima, liga o chão, liga o céu. Quando você inverte todo o significado da simbologia. É o que o satanismo usa
o que a música está usando, os artistas pop estão usando. Eles pegam tudo que a gente capta no mundo, as cores são símbolos. Então, eles captam, nosso cérebro ele recebe isso, interpreta isso de uma forma muito parecida. Enquanto a gente está perdendo o real simbolismo, o real significado das coisas, essas pessoas malignas, eu posso dizer, elas se aproveitam dessa ignorância, estão introjetando na infância, nos adolescentes, inclusive nós desavisados, esse tipo de simbologia que degrada o homem. Eu estava vendo aquela Juliana Ferron, um vídeo dela, que ela falou que Deus criou o homem igual a ele, corpo, alma e espírito, ou seja, trino, não que Deus seja corpo, mas ele criou o ser humano trino. Quando o homem foi expulso do Éden, ele se tornou incompleto, porque ele é corpo, alma, psique, mas o espírito ele foi retirado. E o Espírito Santo é que nos completa, é o que nos faz, de novo, homens completos. O que a sociedade está fazendo agora? Satanás ele conseguiu corromper a trindade humana. Ele agora está corrompendo o corpo humano. A pessoa já não sabe que identidade ela tem. Se é bicho, se é ser humano, se é homem, se é mulher. Ou seja, ele está particionando aos poucos o homem até a completa destruição dele. Então, a simbologia de tudo está sendo totalmente depreciada. Depreciado. Não é de se admirar que ele transfigura com mãos de luz, né? Então, ele vai aparecer, ele vai se identificar de várias formas. O que for atingir, ele vai se identificar. Então, assim, e essa confusão, entre aspas, em torno da palavra amor, é porque o amor, no grego, ele tem várias palavras para amor, que para nós é tudo uma palavra só. Né? Então, a gente vai encontrar amor filia, que é o amor fraternal entre amigos, é o amor entre amigos, é o filia. Tem o amor eros, que é traduzido por amor também, que é o amor romântico entre homem e mulher, que está lá em Cantares de Salomão. Né? A gente vai ver o amor storge, que é o amor no âmbito familiar, e principalmente, lá, Deus é amor, passando por toda essa discussão, eu quero chegar ao amor ágape, que é o que é citado mais de 300 vezes no Novo Testamento. Que esse amor ágape quer dizer o amor perfeito, o amor incondicional de Deus, o amor sacrificial de Deus. Então, é um atributo de Deus, o amor ágape. E muitas vezes que ele fala Deus é amor, é esse amor que ele está falando, não outra coisa. E a gente vai ver muitas vezes por aí, tem várias passagens. Eu vou pedir para ver 3 manifestações do amor de Deus. Eu vou pedir mais 3 leituras de versos, tá bom? Por favor, Efésios 2:8, fica o irmão Jaime já. Efésios 2:4, a irmã saiu. Alguém pode ler 2:4, logo pertinho. E 1 Pedro 3:20, vai ali para trás. Então, a gente vê Deus manifestando esse amor que nós estamos conversando, através da graça dele, através da misericórdia dele e através da longanimidade dele. Certo? Então, através da graça, por favor, irmão, Efésios 2:8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, no meio da fé. É dom de Deus, ou seja, a salvação que Deus providenciou para nós, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela hoje, é de graça. Não é isso? Isso é pelo amor de Deus. É pelo amor de Deus que somos salvos, porque senão não teria outro meio, não. Por favor, a misericórdia, Efésios 2:4. Tem microfone lá? Lá atrás, por favor. Manocinea. Efésios 2:4. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Efésios 2:4. É porque é tão bonito. É a linguagem de hoje. Eu vou colocar aqui. Olha só, primeiro a gente vê assim, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, certo? É uma manifestação do amor de Deus. A gente vai ver em Efésios 2:4, meu Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou. Não é isso? Então, a misericórdia é uma manifestação do amor de Deus. Para a gente entender o que é amor, tá? Não ficar falando
Amo muito hambúrguer, né? E 1 Pedro 3, foi você, Reinaldo? Ficou? Não. 1 Pedro... Tá com o microfone já, irmã? 1 Pedro 3, 20. Tá com alguém? Tá, tudo bem. 1 Pedro 3, 20. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade... Agora foi o microfone. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Muito bem. Quanto à longanimidade de Deus esperava. A gente já conversou aqui sobre, quando no estudo de Daniel, a gente conversou sobre o que estava acontecendo nos tempos de Noé, a coisa horrível que estava acontecendo, ao ponto de Deus mandar um reset e guardar a família de Noé, que não tinha se envolvido com aquilo. Então, estava acontecendo toda aquela maldade, e Deus estava esperando pela longanimidade dele, por amor, ele estava esperando a família de Noé passar décadas construindo a arca, para daí, então, implementar, executar o plano. Terceiro atributo, a santidade de Deus. E a santidade é algo que a gente tem um entendimento, eu não sei dizer se aprofundado ou não, se diferente ou não, mas nós temos um entendimento que ele continua o entendimento que o povo judeu tinha no Antigo Testamento, aquela questão de ser santo, santo, santo. Então tinha o santo dos santos, no templo tinha um local que era o santo dos santos, ficava totalmente separado. Então o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E o judeu tinha entendimento disso. Tanto é que eles não tocavam na arca. Quem tocava morria. Eles não entravam no Santo dos Santos. Só o sacerdote uma vez ao ano. E se não tivesse purificado, caía morto lá dentro. Então ele tinha esse entendimento da santidade de Deus, da separação que o nosso pecado fazia dele. E quando o Senhor Jesus morreu, houve um terremoto e o templo rachou e o véu que tinha dentro do santo separava, rasgou-se, mostrando que agora nós tínhamos acesso direto a Deus através de Cristo. Continuamos separados pelo nosso pecado, mas Jesus faz essa ponte de salvação, através do qual nós podemos retornar ao nosso Deus eternamente. Só quem entende nascido de novo. Ou quando entende, se torna nascido de novo, né? Assim que o cara entendi, eu aceito, aí nasce de novo. Então, essa separação, a gente entende que Deus é santo, mas lembre-se que esse é um atributo comunicável. Ele quer que nós também sejamos santos. Temos como ser santos com Ele? Não. Mas quando a gente for transfigurado no futuro, mas mesmo assim, Deus manda nós sermos santos. E como é que é isso? Tem uma passagem, eu posso procurar depois no Antigo Testamento, que ele fala para Abraão: andar nos meus caminhos e ser perfeito. Como é que se pede para um homem ser perfeito? Né? Como é que se pede para um homem ser perfeito? Andar nos meus caminhos e ser perfeito. Se você estiver buscando andar como Deus, você está em perfeição buscando ser santo. Em perfeição buscando ser santo, não quer dizer que você é perfeito. Então, no Novo Testamento também tem, ele nos exorta: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então nós temos que buscar a santidade. Uma coisa é a salvação, outra coisa é a santidade. Uma vez salvo,
nós passamos um processo de santificação, nós vamos amadurecendo na fé, amadurecendo como pessoa, crescendo em estatura e graça no caminho de santificação. E por isso que existe um galardão para cada um na Jerusalém Celestial. Gênesis 17, 1. É isso? Andar nos meus caminhos e ser perfeito? Deixa eu falar isso para Abraão. Ande em minha presença, ser perfeito. Veja que exortação, não é? Eu gosto muito dessa passagem. Assim, eu venho da aviação e na aviação tem um ditado que diz: na aviação, somente o perfeito é aceitável. Entenda que é um jargão da aviação. Se você não buscar fazer a coisa perfeita, você vai morrer e vai matar os outros. Você tem que buscar o tempo inteiro perfeição. O tempo inteiro perfeição em todos os procedimentos. O tempo inteiro perfeição em tudo. Aí, quando é examinado, o piloto procura perfeição em tudo. Então, isso ficou muito inculcado em mim desde a minha infância, né? E aí, quando eu vi isso, andar dentro da minha presença, andar nos meus caminhos, ser perfeito, isso se marcou em mim, né? Então, a gente tem que buscar, meus irmãos, nós temos que buscar a santidade. Não é se sentir mais santo que os outros, tá certo? Não é se sentir melhor que os outros, porque nós somos tão pecadores como qualquer outro. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desculpe, até porque se você busca a santidade como um processo de se assemelhar e ser transformado, não é? Você não pode se sentir melhor do que os outros, porque quanto mais se aproxima de Deus, mais a gente tem consciência da nossa fragilidade e nosso pecado. Exatamente. Não é? Então, quanto mais a gente se aproxima, mais a gente diz: Senhor, faz feito Isaías, né? Ai de mim que sou um homem pecador, né? Então, não é coerente, não é coerente. Exatamente. Quanto mais buscarmos santidade, mais vamos ter a percepção de pecadores. É por isso que o apóstolo Paulo, nesse caminho de humildade, ele fala: ai de mim, dos pecadores sou o pior. É um homem que está buscando a santidade. Então, existe, claro, um preconceito marcado muitas vezes de quem não é da igreja, com quem está dentro da igreja, de olhar e dizer: ali está o pessoal que se acha santo, se acha melhor que os outros. Nós que estamos aqui sabemos que não somos isso. Muito pelo contrário. A igreja é um local de pessoas que precisam de Deus. É o sentimento oposto que nós temos. A gente não se acha mais santo que ninguém, muito pelo contrário. A gente tem uma consciência, talvez, do pecado até maior. Até não, tem, porque o Espírito Santo incomoda. O cara que está lá fora cauterizado, às vezes não tem, né? Então, santidade de Deus, busquemos ser santos. Isso não quer dizer ser melhor que os outros, quer dizer consciência que nós temos que buscar a santidade porque Ele ordenou. Ok? A justiça de Deus. Entrando na reta final. E a justiça de Deus, pessoal, dá para fazer um estudo inteiro só sobre a justiça de Deus, porque é uma coisa impressionante. A justiça de Deus desmantela o Deus é amor isolado, mas também reforça o quanto que Deus é amor pela justificação que Ele fez através de Cristo. É uma coisa impressionante, como é multiforme. Essa sabedoria, ela é expressa para nós de maneira multiforme. Então a gente lê lá em Mateus, primeiro capítulo do Novo Testamento. Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto nos é acrescentado. Então, a justiça de Deus, a justiça divina, ela é fruto da santidade dele. Ele é santo, e por isso ele é justo. E eu vou abordar aqui somente um caminho da justiça de Deus, tá certo? Que é a justificação que ele faz. Então, veja como em Romanos, Paulo martela isso repetidamente. Lá em Romanos, capítulo 3, capítulo 5, Paulo fala, capítulo 3, 24, fala: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificados pela graça que há em Cristo Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Lá em Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A gente vê lá atrás
o homem pecando. O homem pecou, o pecado faz separação entre nós e Deus, e o homem foi expulso da presença de Deus no Éden. Deus, inclusive, mandou um anjo expulsar. E, pouco antes disso, o que é que acontece? Veja que a justiça de Deus, ela nos leva a pensar. Porque, às vezes, a nossa lógica não é a lógica de Deus, a gente não tem como entender os caminhos dele, não tem como entender plenamente. Deus pega, o homem percebe que está nu, sente vergonha, passa a sentir vergonha por causa do pecado, ele não tinha vergonha, não tinha por que ter vergonha, não existia pecado. E o que é que Deus faz? Mata os animais e faz vestes com couro desses animais para o homem e a mulher. Que culpa tem um animal do homem ter pecado? Não tem. A gente vê que por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem sairá, né? Mas por um homem entrou um pecado no mundo. Deixa eu reativar aqui. Voltou. E que, como fala lá em Romanos, de novo, 8, 20 a 22, fala que o pecado afetou toda a criação. O mundo que está escrito lá é cosmos, é toda a criação. O pecado do homem afetou toda a criação, por isso que aquele animal sofreu, a natureza passou a sofrer depois do pecado. Então, a justiça de Deus já havia sido anunciada desde esse sacrifício, desde quando ele fez aliança com Abraão, sacrificou um animal, desde quando ele vai vendo o sacrifício de cordeiro, desde o sacrifício de primogênito do Egito, desde todos os sacrifícios que a gente vai vendo, desde quando Deus mandou um anjo entregar um cordeiro para sacrificar no lugar de Isaac, nós vamos vendo a justiça de Deus, que foi um justo, Jesus, sem pecado, pagar pelos injustos e pecadores que somos nós. Essa lógica não entra na nossa cabeça, porque para nós é muito fácil condenar um injusto e justificar o justo. Não é isso? Não. Lá em Isaías, no capítulo 53, verso 11, ele fala assim: o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Leis de Isaías, Velho Testamento. Isaías já vem anunciando: meu servo justo justificará muitos, porque levará as iniquidades sobre si. Então veja como a justiça de Deus, ela é diferente da nossa lógica de tentar simplesmente, né, condenar o injusto e justificar o que é justo. Não, ele fez o contrário para a gente. Ele pegou o justo, carregou sobre ele, se entregou por si, né? Ele se entregou para carregar sobre si as nossas iniquidades, e nós fomos justificados por ele. Talvez qualquer um que seja formado em direito dissesse: isso é injustiça. Alguém que é formado em direito? Não sei. Isso é injustiça. Como é que pode o justo pagar pelo injusto? É aí onde se manifesta o amor de Deus também. É bem mais... E ali tem uma lei mosaica que já era anunciado no Antigo Testamento, que era uma lei temporária. A aliança era temporária, que vinha através de cumprir a lei. A antiga aliança, a remissão de pecados, vinha antigamente pelo cumprir a lei, que dentro do cumprir a lei estava o sacrifício de cordeiros. Aí o pessoal gosta muito de... do que estava por vir, uma sombra do que estava por vir. A antiga aliança se gosta muito de citar os 10 mandamentos, o decágono, que são os primeiros 10 de um conjunto de 613 leis, que os judeus chamam de mitzvot. É o conjunto de leis que eles tinham que seguir para serem justificados. Não é isso? A justiça, essa era um testemunho, mas já era anunciado que viria uma nova aliança. Desde Isaías justificava que traria um justo que carregaria sobre si as iniquidades. Então, é algo que realmente é de uma complexidade fascinante. Deixa eu ler só outro versículo. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. O justo pagando pelo injusto. E amém que ele fez isso, porque pela graça do que ele fez, nós somos salvos. Último atributo, verdade de Deus. Diz lá em Tito, 1, verso 2.
e em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então a gente tem um entendimento de que, como a gente já estudou aqui antes, a dimensão tempo é uma limitação nossa, ele não está limitado ao tempo, ele está agora presente, ele está agora de fora, vendo todo o passado, presente e futuro. É claro que ele sabe o que vai acontecer. Eu esqueci de trocar ali em cima, justiça de Deus, não, é verdade de Deus ali em cima, tá? É o Ctrl+C, Ctrl+V da madrugada faz isso. Perdão. Mas a verdade de Deus. Então, tudo que ele fala é verdade, porque ele próprio está vendo. E como ele é onipotente, aquilo que ele fala que vai cumprir, ele tem como cumprir lá na frente. Então, tudo que Deus fala, a gente entende como verdade. E isso remete a nós buscarmos também sermos verdadeiros. Seu sim seja sim, seu não seja não. Às vezes, por uma força de expressão, eu tento me policiar para não falar, eu prometo que vou fazer tal coisa para minha filha. Eu não falo isso. Eu vou fazer. E às vezes ela já sabe, criança, ela já sabe que a gente não vai mentir, e ela fala, eu vou ver televisão, não vai. Diga que eu vou, porque você sabe que eu vou, eu sei que eu vou, senão não vou dizer. Não vou dizer. Pilatos diante da verdade. Diante da verdade, Pilatos, né? E diz assim, olha só, contribuindo com isso aí, veja que desde Deuteronômio já se falava. Veja, desde Deuteronômio lá atrás, Moisés escreveu, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade. Vou repetir, Deus é a verdade. E nele não há injustiça. Justo e reto é. Mais adiante nós vamos ver. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade. Quem é a verdade? Deus. E a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, meus irmãos, a gente tem que buscar ser verdadeiro, porque é um atributo de Deus que Ele quer ver em nós também. Sermos verdadeiros. Se eu sim seja sim, se eu não seja não. E veja que é uma verdade tão absoluta que é inalcançável para nós. Ele é a verdade. Eu acho muito linda aquela passagem. Estava falando agora a memória do verso de novo. Quando os apóstolos estavam com Jesus, e eu não lembro qual deles falou, disse assim, tens falado, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus responde de volta, quanto tempo estou contigo e não me conheces? Quem vê a mim, vê ao Pai. Impressionante, né? Mostra-nos o Pai. Quanto tempo estou contigo e não me conheces? Acho lindo isso. Então, meus irmãos, alguma colocação, alguma pergunta? Fique à vontade. É uma escola, é local para discutir. Não? Tentei ser o mais brando possível nas colocações, tá? Sem tentar entrar em opinião do que pode ser A ou pode ser B, mas o que é que está escrito, fundamentado na Escritura, tentando ter esse discernimento, tentando ter esse bom siso que Deus nos exorta a ter nele. Pois não, Dino, o primeiro versículo que você lê, dá uma abordada mais. O primeiro da lição? Isso, sobre o amor, né? Porque Jesus fala lá que as pessoas, né, dizem que amam e fazem procedimentos diferentes. E essa prática do amor aí, provavelmente o verbo original seja o ágape, né? Provavelmente. E aí, como é que está a vida naqueles que buscam a santificação? Porque é forte esse versículo aí, né? Sim. Aquele que não ama, não conhece, né? Diz que ama, e não, como é que vai praticar? É uma situação bem assim, do dia a dia nosso, né? Enxergar esse amor aí, vivenciando isso mesmo. Às vezes não é fazendo coisas equivocadas, não. Mas é simplesmente pelo princípio que Jesus ensinou que o judeu tinha dificuldade de entender do outro lado da face, né? O cara acostumado a vida toda com a vida, olho por olho, dentro por dentro, a justiça dele, né? E de repente um outro ensino,
a gente até compreende, né, essa transição aí no campo do entendimento das pessoas. Mas nós outros agora, que tem essa convicção e diz que ama a Deus, e aí talvez até dentro de casa seja um pouco diferente, o alcance disso, né? Como é isso, né? Isso foi uma crise, né? Bem legal no início da minha conversão. Eu tinha a dificuldade de entender das pessoas aquela cobrança, né? Toda manchete que saía em jornais ou assim na convivência das pessoas, a crítica ao procedimento do cristão. Ora, se a maioria das pessoas faziam coisas piores e ninguém falava nada, por que na vez do cristão era diferente? Justamente por isso, porque o discurso não é esse. Deus não é amor e eu não tenho amar ao meu próximo como a mim mesmo. Aí essa vivência não dá. Depois, com o tempo, caiu a fichinha que era justo as pessoas cobrarem isso, né? Já que diz. Se não disser, tudo bem, né? Mas se disser que Deus é amor e você não vive isso, é um problema. É verdade. E sobre nós, o holofote sempre é muito maior, né? Lá fora a pessoa pode errar à vontade, mas a gente, qualquer deslize, por isso que tem a exortação de buscar e ser santo. Não é isso? Às vezes, pessoal, a gente vai falar uma palavra, é o nosso modo de viver que vai trazer alguém para Cristo. Né? Várias vezes já aconteceu. Pois não. Tacito, pega aqui. Já pegou. Pois não, irmão. Estou falando muito hoje, né, gente? Não, pronto. Não, sobre essa questão de nós nos portarmos no mundo. Quando o Ivan coloca isso, né, que as pessoas cobram da gente uma postura de amor, muitas vezes essa forma, inclusive, é uma forma de afrontar. Não porque nós, pelo nosso discurso. É lógico que a gente tem que ter uma vida coerente o tempo todo. E esse eu acho que é o nosso grande desafio. Na nossa humanidade, eu ter vontade de matar, né? E aí eu me lembro de Deus e olhar para aquela pessoa com profunda compaixão e me lembrar do que Deus fez por mim. Mas eu também preciso ter o discernimento que, muitas vezes, o inimigo das nossas almas, ele usa as pessoas que não estão tendo esse discernimento como uma forma de manipular e de afrontar o próprio Deus. Porque Deus ama, mas cada um de nós, inclusive nós, que já fomos alcançados por essa graça, vamos responder por tudo aquilo que fazemos, com maior peso ainda pela nossa consciência. Porque nós temos consciência. Então, a gente também tem que pedir o espírito de discernimento para dizer assim, olha, em amor. Eu tenho uma amiga, é muito minha, que ela faz assim, com carinho e transparência, né, Dedé? Linda. Ela faz assim, gatinha, com carinho e transparência, eu posso falar? E quando ela fala isso, eu digo, pode, Dedé, fala. Fala, que a tua amiga ouve, ó Jesus. E ela fala. Então, todos os nossos atos, a Bíblia fala isso, né? Que nós devemos falar com salmos, hinos e cânticos espirituais e que todas as nossas ações, quer seja por palavras ou por ações, nós devemos fazer em amor, dando graças a Deus Pai. Fala isso, Paulo diz isso para a gente, não é? O amor não pode deixar de ser o lastro. Também o amor não pode deixar de ser o nosso objetivo, porque foi pelo amor que nós fomos alcançados. Mas isso não significa dizer que a gente tem que passivamente deixar Deus ser desconstruído, passivamente nós sermos manipulados e deixar que Cristo, Deus, a nossa fé, seja afrontada. Pelo contrário, nós temos que defender. Então, às vezes, quando a pessoa diz assim, mas você tem que fazer isso. Eu trabalhei 32 anos numa escola técnica de música em Recife, tinham muitos crentes, e muitos que não eram crentes, e muitos alunos crentes que vinham das igrejas evangélicas. E o que acontecia, desculpe, estou de costa, mas você está fazendo isso, você não é crente? Eu disse, e desde quando crente tem que ser besta? E desde quando crente não tem que ter direito? Crente só tem deveres? Não, minha filha. O Senhor pagou, olhe, um alto preço pela minha vida. Então, eu tenho que dignificar a minha vida, dando testemunho, mas exatamente por isso você tem que ter respeito. Se o peso para mim, a medida, né,
eu vou ter que prestar contas muito mais a Deus, porque eu conheço, enquanto que o outro não conhece, mas exatamente por isso também a minha responsabilidade, eu não posso deixar que as pessoas usem isso como forma de não graça Sim. e de manipulação. Então, a gente não pode fazer assim. Sente na nossa humanidade, mas, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, misericórdia, misericórdia. Né? E, às vezes, eu ia para o banheiro e fazia, Senhor, eu estou com tanta raiva. Aí respirava, chorava e voltava. Por quê? Porque era uma forma de manipular. Então, a gente precisa, os atos precisam ser em amor, mas a gente precisa ter olhos espirituais para ver o que é manipulação do inimigo, usando a ignorância do outro espiritual, no mundo espiritual, como forma de desconstruir Deus ou não nos deixar defender a nossa fé e nos posicionarmos no mundo. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Inclusive, usando o amor, né, até para nos calar, né? Porque quando a gente se levanta contra uma coisa que Deus disse, não fazeis isso, e a gente acaba ficando contra isso que não é para ser feito, a gente é tido como intolerante, né? É intolerância. Mas o que acontece? Esses atributos de Deus, eles não são, por exemplo, Deus é justiça, uma caixinha. Deus é amor, outra caixinha. Deus é verdade, outra caixinha. Na verdade, todos eles são interligados, porque, vê só, lá no Salmo 5,4, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Deus, ele não tem prazer no pecado. Ele condena o pecado. E nós somos o quê? Sal e luz do mundo. O que é que a gente tem que mostrar para o mundo? Que existe o pecado. Não passar a mão na cabeça do pecado. A gente aceita o pecador. Ama, exato. Exato. A gente tem que falar o que é verdade, porque Deus é verdade. Mas Deus também é justiça. Deus é amor? Mas também é justiça. Está lá em Salmo 9,17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Deus é amor, mas o homem vai para o inferno. Porque tem muita gente que diz, Deus é amor, o inferno não existe. Deus jamais, né, condenaria um homem. Mas o que a Bíblia diz? O homem amou as trevas mais do que a luz. Os homens são condenados pelas escolhas que eles fizeram. Eles escolheram amar a treva e as obras de Satanás. Deus não habita em iniquidade. Aí tem um que eu gosto bastante, que é a 1 João 2,15. Ele fala assim, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, não tem como a gente amar a atitude pecadora. A gente condena o pecado, embora muitos aceitem como se fosse uma crítica ou intolerância. Uma coisa pessoal, né? É contra a pessoa, não é contra a pessoa. É não aceitar a prática do pecado como normal. É a normatização de tudo que é errado hoje em dia, né? Normatizam tudo e a gente tem que ficar calado, porque quando a gente reage, nós somos intolerantes e em nós não há amor por causa disso. Isso é uma mentira, é manipulação, e nós estamos constantemente sendo manipulados. A gente não pode esquecer o que está na palavra, né? Interessante que um amiguinho nosso, a gente conversando, e aí ele falou, surgiu um assunto, e aí assim, as pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Aí a gente falou, não pode, né? Aí ele falou assim para a gente, não foi? Ele falou assim, gatinha, leva, porque no dia do juízo, todos estarão perante a Deus. E aí, uns vão conhecer verdadeiramente o Pai, e outros vão conhecer verdadeiramente o juiz. Então, todos os caminhos, no final dos tempos, vai levar a Deus, sim. Só que uns como filhos e outros como condenados. Né? Eu achei assim, bem interessante. Sim, certamente. Bem, mais alguma colocação? Muito obrigado, então, pelas contribuições. Vamos orar, né? Oremos. Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, te agradecemos por esse momento
que passamos juntos aprendendo da Tua palavra. Que ela encontre morada em nossos corações, que possamos desfrutar das profundas riquezas que é o Teu conhecimento, que sejamos abençoados, ó meu Deus, com a Tua sabedoria que vem do alto, para que saibamos discernir entre o bem e o mal, para que saibamos dar um bom testemunho Teu nesse mundo que jaz em trevas, para que possamos ser luz e sal Tua nesse mundo. Nos ajuda, nos dá Teu bom siso, nos dá Teu entendimento, dá a nossas famílias, aos nossos filhos, aos nossos pais. Nos ajuda, Senhor, a ter o Teu discernimento. Sê conosco, nos abençoa, nos protege, nos leva em paz para nossas casas. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, pessoal. Até a próxima.